Olá, gente, bom dia. Gostaria de pedir para que vocês se sentassem, por favor, para podermos dar início à nossa palestra. Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que damos início à FETECOM 2025, nossa feira de temas contemporâneos. Durante esta semana, teremos o privilégio de ouvir especialistas, pesquisadores e profissionais que são referência em suas áreas. Pessoas que, com generosidade e profundidade, aceitaram o convite de estar conosco para discutir temas urgentes e complexos do nosso tempo. Agradecemos imensamente aos nossos convidados que toparam o desafio de estar aqui conosco. A presença de vocês engrandece nossa semana e reafirma que a educação se constrói também no diálogo com o mundo. Agradecemos também toda a nossa equipe que organizou esse evento com tanto cuidado e dedicação, e todos os alunos que estarão presentes conosco ao longo da semana. Além disso, agradecemos nossos parceiros, Editora Contexto e Editora Elefante e ao DCE, e a coordenação e reitoria que fizeram a FETECOM ser possível. A FETECOM nasce dessa nossa vontade de ampliar horizontes, provocar reflexões e fomentar conversas que ultrapassam a sala de aula. Vivemos em um mundo marcado por mudanças aceleradas, crises globais e transformações profundas. E é diante disso que acreditamos que o pensamento crítico e o diálogo com diferentes visões são ferramentas essenciais para a nossa formação. Assim, essa semana não é sobre respostas prontas, e sim sobre perguntas potentes. Como diretora da área acadêmica, posso dizer que construir a FETECOM foi também construir uma travessia. Construir uma ponte entre o que estudamos e o que vivemos, entre a teoria e a prática e entre o presente e os possíveis futuros. Teremos discussões sobre política, sobre economia, sobre conflitos internacionais, história, culturas e outros temas muito diversos. Mas, mais do que temas aqui, teremos encontros. Encontros entre alunos e convidados que vêm somar, vêm inspirar e vêm provocar e instigar dúvidas entre nós. Aproveitem cada fala, cada pergunta, cada provocação. Se permitam sair daqui com dúvidas novas, porque, como diria um grande pensador, duvido, logo penso e logo existo. É a partir da dúvida que construímos conhecimento, consciência e presença de mundo. E agora eu passarei a palavra para o aluno João Andrade, para ele apresentar o primeiro tema e nosso primeiro palestrante, professor James Onick. Sejam todos muito bem-vindos à FETECOM 2025. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à FETECOM. Antes de darmos o início à nossa palestra, lembramos que a presença ela será contabilizada pelo QR Code no final da palestra, então vai aparecer aqui. E não se esqueçam de registrar sua participação, porque no final também teremos sorteios especiais dos livros que se encontram lá. Dito isso, o tema de hoje é o BRICS e a nova ordem internacional. Para abordar essa temática, temos a honra de receber o professor James Onick, que é formado em Geografia e mestre em Economia Política pela PUC São Paulo. O professor James também foi professor no curso de Relações Internacionais da FACAMP, ministrando a disciplina de Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais. Após a fala do professor, abriremos um espaço para perguntas e comentários, portanto, aproveitem essa oportunidade para dialogar e tirar dúvidas. Com isso, passo a palavra para o nosso professor convidado, James, e uma ótima palestra a todos. Obrigado. Alô, 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 alô. Me escutam? O pessoal aí atrás escuta também? Primeiro, agradecer o convite, porque isso aqui não é um convite, né? É uma visita a uma casa, é uma visita a um lugar que o carinho e a história falam por si só. Então, eu estou entre meus amigos, estou entre aqueles que, durante quase 10 anos, eu trabalhei e só aprendi, só tive acréscimos. Então, queria saudar a diretoria do CARI, parabéns pela iniciativa, né? A FETECOM é talvez uma das coisas inovadoras mais importantes que a gente tem que fazer. De vez em quando a gente tem que criar ebulição, né? Mesmo eu não sabendo o que era a FETECOM, depois eu conto isso para vocês. Não, vou contar já, né? A Yasmin mandando as coisas, o que eu tenho que fazer. Ela falou, essa é para a FETECOM. E eu perguntei para ela, o que é FETECOM? Ela falou, é onde você vai dar palestra. Eu falei, ela foi educada, né? Podia falar, esse cara já está maluco, né? Imagina. Obrigado, Yasmin. Obrigado, João. Meus contatos principais. Vocês foram muito importantes para a gente se organizar e estar aqui hoje, né? E, gente,
Eu preparei a palestra visando instigar vocês a entender uma das coisas que eu acho fundamental para quem estuda relações internacionais, que o BRICS é uma realidade que veio para ficar. Existem muitos problemas ainda a serem resolvidos, muitos questionamentos do ponto de vista organizacional e do ponto de vista de vocação política, que vão ser solucionados à medida que eles avançarem. Ao mesmo tempo, é uma vantagem esse novo arranjo, como também é um risco. E um risco que precisa ser corrido num momento onde os Estados Unidos da América deu carta branca ao mundo para reconstruir a nova ordem mundial. O que o governo dos Estados Unidos está propondo hoje, com essa tarifação que vocês vão discutir também, o governo dos Estados Unidos está propondo um embargo internacional no comércio para que o impacto disso gere relações bilaterais. Eu queria chamar a atenção de início de vocês que o que o governo Trump quer fazer é tirar o contexto multilateral da construção de uma nova governança e levar as negociações para os campos bilaterais, porque nos campos bilaterais os Estados Unidos sempre têm vantagem. Então ele vive com a sua verve totalmente desproporcional dizendo isso. Então convido vocês a um papo curto, mas profundo, onde nós vamos discutir um tema muito pesado. Jota, vamos começar, amigão? Vamos nessa? Está aí a organização, né? Como eu queria organizar hoje. Nós vamos falar um pouquinho da origem, vamos falar um pouquinho das estruturas e depois nós vamos discutir os principais problemas. Tá certo? Então, um caminho bastante tranquilo, não tem risco nenhum. Próximo, amigão, por favor. Da onde surgiu a palavra BRICS? A palavra BRICS surgiu dentro de um contexto de discussões econômicas no começo dos anos 2000, importante a gente dizer, alavancado pelo crescimento da China, porque a China veio, né, numa crescente e no final dos anos 90, a China já dava sinais que ia crescer muito. Como a China ia crescer demais, todas as expectativas foram jogadas para frente. O que significa expectativas para frente? Todos os mercados futuros operavam com perspectivas de crescimento, porque a China só aumentava as encomendas de petróleo, a China só aumentava as encomendas de aço, a China começou a aumentar todas as encomendas em todas as escalas. E o governo chinês, mais ou menos em 2000, o governo chinês, através do Partido Comunista, elaborou duas normas: segurança alimentar e segurança energética. Ou seja, o governo chinês sabia que para sustentar a retirada de 300, 400, 500 milhões de pessoas da pobreza, você tinha que ter segurança energética, você tinha que ter segurança alimentar. Então, vamos prestar atenção nisso. E o O'Neill foi o camarada que fez isso. Ele fez um relatório para o banco, para o Goldman Sachs, fez um relatório e falou, olha, pelo que eu estou olhando aqui, através dessas, vamos usar um termo técnico, dessas gaussianas, dessas curvas que eu estou estudando, Brasil, Índia, Rússia e China vão alavancar esse crescimento. Não só por serem países de grande população, mas porque o ritmo de crescimento estava geralmente atrelado justamente a esse processo de transformação da economia mundial. Próximo, por favor. E ele fez isso matematicamente. Matematicamente, ele olhou o crescimento do PIB e detectou isso. Lembrando que a África do Sul ainda não fazia parte, tá, gente? Ainda não fazia parte, daqui a pouco a gente vai ver. E o crescimento foi rápido. O crescimento foi avassalador. Então, todos aqueles que apostaram nisso entenderam que o processo era irreversível. Porque se foi uma década de crescimento contínuo, uma década de crescimento acelerado e com os países interligados entre eles, muito interligados. E olha que interessante. É agora que a geopolítica entra em ação. O que eu estou falando para vocês é a soma de um tabuleiro de xadrez. Pode ser que ele não seja um resultado exato, mas agora eu vou entrar num tabuleiro de xadrez. Próximo, Jota.
Aí tá, né? O que foi acontecendo? Os BRICS foram crescendo, 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 e somando o crescimento dos BRICS, automaticamente alguns países começaram a perceber que aquele relatório que o O'Neill fez poderia ser o fio da meada de uma nova organização do espaço geopolítico internacional. Já começou a dar pinta de que realmente existia uma similaridade e existiam sinergias entre os países, que eles poderiam realmente conversar entre eles. Queria chamar a atenção, então, para um detalhe. Próximo, Jota, por favor. Eu deixei aqui o link do relatório do O'Neill, tá? Depois o pessoal do CARI passa para vocês. É curto, mas interessante você ler o relatório dele. Foi até editado na forma de um livreto na época, mas é muito tranquilo ler. Não tem grandes elucubrações técnicas, não. Próximo, Jota, por favor. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Os primeiros encontros foram em 2006. 2006 já teve algum encontro aqui, um encontro acolá. Eu fiz essa foto aqui no chat GPT, viu? É porque minha filha falou que estava feia a foto. Eu falei, mas o embaixador Celso Amorim, não, mas está feia, você precisa colocar uma foto melhor. Ela falou, faz no chat GPT. Eu falei, aqui que eu vou fazer chat GPT. Acabei fazendo. Por isso que eu deixei aquele recado, né? É o embaixador Celso Amorim, é verdade esse bilhete, né? Porque tá na cara que não é ele, né? Tá na cara que não é ele. Ô, gente, em 2006, logo depois, no tempo e no espaço, que O'Neill falou isso, 2006, os russos chamaram uma conversa e falaram, vamos bater um papo. É possível, né? Como a gente sabe, todos os países emergentes, todos os países sedentos de participação na geopolítica internacional, todos os países que se grudarem nesse universo seriam países que iriam ambicionar, junto com Rússia e China, também participar do Conselho de Segurança. Queria chamar a atenção de vocês para isso. As primeiras discussões estavam em torno do Conselho de Segurança. Não, assim a gente pode remodelar, né? E em 2006, os russos estavam tão sedentos de negociar isso que eles fizeram 2 reuniões. A segunda foi na ONU, entre os países que poderiam fazer parte do grupo, esses 4 pelo menos. E aí outro dia eu estava me perguntando, mas esses russos estavam com uma pressa, né? Quem está com pressa tem alguma coisa acontecendo. E agora nós vamos amarrar as coisas geopoliticamente. Ou seja, existem motivos. Os russos deram enigmas que conseguimos entender por que isso estava acontecendo. Próximo, Jota, por favor. Próximo. Aí, em 2005, começam as tretas pesadas entre Rússia e Ucrânia. 2005. Os russos começam a colher as impressões dos países europeus. A Rússia é perigosa. A Rússia explora a Ucrânia. A Rússia cobra da Ucrânia a passagem do gás. A Rússia cobra gás da Ucrânia. A Ucrânia, coitadinha. Por que os russos fazem isso com ela? Ingleses começaram a reclamar. Franceses começaram a reclamar. Na orelha dos russos acendeu uma luz amarela. Opa! Eu dependo do gás e do petróleo. Eu exporto gás e petróleo. E mal começou, esses caras já estão reclamando, eu vou buscar outros parceiros. O que eu quero dizer, gente, é que em 2006, não que os russos falaram isso abertamente, mas que eles já tinham uma crise com a Ucrânia. E que os países europeus já estavam atacando a Rússia, pelo menos na fala, nas declarações. Então, me parece muito plausível
que os russos construíssem uma nova comunidade em torno da geopolítica deles. Não talvez como alternativa, mas que precisavam se preparar para o que vinha, precisavam. Anos depois do que aconteceu, gente, nós estamos assistindo agora, né? Já estamos indo daqui a pouco para o 3º ano da guerra. A gente percebe que havia uma guerra por procuração, né? Os ucranianos se prestaram a isso, de certa forma, e acabou gerando uma tensão enorme em escala mundial. Está clara essa primeira ideia, gente? Mesmo? Em 2006, a chegada dos BRICS foi principalmente por causa do relatório do O'Neill, pelo crescimento conjunto, mas para os russos veio porque os russos já estavam com o xadrez bem colocado. E como vocês sabem, eles jogam muito xadrez, né? Jogam muito xadrez, sabem se movimentar. Os russos não são brincadeira. Também puderam, né, gente? O país tem 11 fusos horários. Você imagina um país que tem 11 fusos, ficar de brincadeira. Não, a gente vê isso amanhã. Amanhã não dá. É para hoje. Você acha que eles ficam nessa verborragia deles também? Por que não? Porque o país é gigantesco. E eles têm um conceito que vocês já devem ter lido e depois vocês vão se aperfeiçoar nisso, que é o conceito de mãe Rússia. Mexeu com a mãe, você sabe o que dá, né? Mexeu com a mãe Rússia, não tem desculpa. Né? Não tem, ainda mais com Putin, né, gente? Brincadeira para descontrair um pouco. Quando um cara se esconde no hotel em Moscou e é contra o Putin, você sabe o que acontece com ele, né? Sabe como é que é o serviço de quarto na Rússia para inimigos do Putin, né? Bate na porta, aí o cara pergunta, chá ou janela? Né? Ou vai ser jogado da janela ou vai tomar um chá envenenado. Ninguém brinca com o Putin. O Putin está há 22 anos no poder. Ele é a melhor coisa para o capital russo, a defesa do capital russo. Então, automaticamente, nós temos uma construção muito baseada também na disputa de poder através da Ucrânia e dessas situações de tensão que nós estamos assistindo hoje. Próximo, por favor. Gente, aí está uma questão muito séria, né? Boa. Deixa eu só pegar o meu aqui para eu enxergar direitinho. Pronto. Prontinho. Por que entrou a África nessa história toda? Por que a África do Sul acabou fazendo parte desse processo? Gente, a África do Sul, ela não é a maior economia da África. Não é. Em números, é a Nigéria. A Nigéria é mais rica do ponto de vista até mesmo do paridade do poder de compra. Só que a Nigéria tem uma população gigantesca. Vocês sabem disso. Mas a África do Sul, ela tem uma posição privilegiada porque ela tem uma indústria mais diversificada. Enquanto os nigerianos vivem exclusivamente da indústria petroleira, da exportação de hidrocarbonetos, que a Nigéria é um dos grandes do mundo, né, gente? Consome pouco, produz muito, tem condições de exportar. Então, o que aconteceu? A Nigéria era a primeira opção. A Nigéria poderia ser considerada a primeira opção. Mas a África do Sul sempre teve uma indústria mais diversificada, uma indústria mais potente do ponto de vista tentacular. Ou seja, o que era produzido na África do Sul atingia muito mais países africanos do que era produzido na Nigéria. Escolher a Nigéria era escolher uma plataforma de exportação de petróleo como parceiro. Escolher a África do Sul era escolher um país que tem influência em todo o sul da África, nos seus vizinhos, em toda a África Central, em todo o processo de industrialização do continente, com riquezas naturais consideráveis e com alguns detalhes que a gente precisa chamar a atenção. Agora vai entrar a visão dos chineses. Os chineses convidaram a África do Sul. Próximo, Jota, por favor.
Aí está a indústria, né? Para vocês verem. Um gráfico simples aí. Os países que mais têm industrialização. E o próximo, Jota, por favor. Lembra sempre disso, gente. Os chineses sabiam que a África do Sul podia realmente fazer esse processo. A África do Sul tinha essas condições. Tinha condições realmente de poder desempenhar esse papel. Próximo, Jota, para a gente ver. Aí, pronto. Olha por que os chineses gostavam da África do Sul. A África do Sul tinha portos importantíssimos para a China, porque a China é uma plataforma de exportação, como a gente sabe, mas também importa para caramba. Então, os navios precisam ter lugares, pontos estratégicos, gente. Pontos estratégicos, onde parar, consertar, reabastecer, e que seja um país amigo, e que seja um país aliado. Então, se os russos foram, digamos assim, os mentores dos primeiros arranjos, os chineses são os mentores da entrada da África do Sul, não só pela economia, mas também por ser uma posição estratégica do ponto de vista geográfico e geopolítico. Vários portos, não precisam ser tão grandes assim, portos esses que funcionam, portos esses que outros navios estacionam. E lembrando, gente, aí vem uma questão muito séria. Havia necessidade de você organizar a partir de representações regionais. E não havia nenhum país africano até então. E não havia nenhum país africano. Voltando ao tema do Conselho de Segurança, a África do Sul era uma das aspirantes. Então, nada mais justo do que pegar uma gigantesca economia da África, a África do Sul, com uma posição estratégica importantíssima para os chineses, com portos, muitos deles determinantes, porque isso aqui é meio caminho da Europa, né? Se você não quiser passar pelo canal de Suez, hein? Você sabe que o canal de Suez é o melhor caminho ainda. Vai devagar, mas corta 30% do caminho. Se você não quiser, passa por aqui. Ou seja, é um ponto alternativo, é um porto amigo, é um lugar amigo, onde você pode instalar uma infraestrutura para isso. E os chineses realmente investiram bastante na África do Sul. Aliás, aqui nós vamos fazer a primeira pausa metodológica do nosso trabalho. Nós vamos pensar um pouquinho nisso. Nós estamos falando de ampliação, né? Processo de ampliação. Processo de ampliação esse sustentado pelos países fundadores. Eles que vão sustentar esse processo. A entrada da África do Sul abre as portas para os chineses iniciarem a sua grande entrada triunfal na África. Ô, gente, vocês são estudantes de relações internacionais, está dispensado dizer isso. O que os chineses estão fazendo na África, pontualmente, hein? Ainda não vamos dizer que varreu o continente todo, mas o volume de investimentos, operários, curiosidade, existe um quartel chinês no exterior, aonde é? No Chifre da África. É o único quartel militar que os chineses têm na entrada do Bab el-Mandeb, né, que vai dar lá no Canal de Suez. Aliás, o Djibouti, aqueles países do Chifre da África, hoje ganham dinheiro alugando o seu território para quartéis estrangeiros. A distância entre o quartel chinês e o quartel americano é de 19 quilômetros. A distância entre o quartel americano e o quartel russo, 20 quilômetros. Todo mundo tem quartel em Djibouti, no Chifre da África. Então, a África do Sul, ela representava essa potencialidade, essa capacidade de fazer crescer de uma forma ímpar uma influência que até nós tentamos, né, gente? Vamos falar português, claro? O Brasil tentou isso com os países de língua portuguesa. Foi sucesso, mas depois não deu fôlego, não conseguimos continuar isso. Mas o Brasil também tentou.
os Estados Unidos tirou o corpo fora da África, né? Ficava com ajudas, isso, aquilo, não. Os chineses foram com tudo. Eu acho que é 2008 ou 2009, gente, o governo chinês, se eu não me engano ainda com o Hu Jintao, o governo chinês organizou a primeira cimeira, o primeiro encontro entre a China e países africanos. Dos 50 países convidados, 48 presidentes compareceram. Quando eles chegaram lá, não se assuste com o que eu vou falar, o governo chinês olhou para eles e só, eu não sei como agradecer a presença de vocês, eu tenho aqui 400 bilhões de dólares para investir na África. Quem quer? Você imagina, né? Todo mundo quer. Somália, Sudão, Sudão do Sul. A influência chinesa varre o continente africano do ponto de vista da infraestrutura. E eu queria que isso ficasse marcado na cabeça de vocês. Próximo, Jota, por favor. Esses dois mapas, gente. Os chineses têm, com a Huawei, aquela empresa famosa, né? Eles têm controle de vigilância, controle de investimentos tecnológicos em vários países africanos. Os serviços chineses, os serviços de telecomunicações da China, prestam uma assessoria enorme para os países africanos, mapeando o seu território, ajudando a encontrar soluções de infraestrutura e, principalmente, incentivando os países africanos a buscarem vias de desenvolvimento. É esse o problema, né? Eu acho que os BRICS têm essa vocação de incentivar o desenvolvimento do sul global, né? Trazer o desenvolvimento com uma linguagem própria, uma linguagem que até, se me permite a comparação, até numa linguagem decolonial, com as suas próprias potencialidades, né? Não ficar copiando modelos. É importante vocês lerem do professor Hu, Chutando a Escada. É um livro que mostra claramente como os países desenvolvidos fazem. Eles crescem, quando eles estão lá em cima, eles passam e mudam as regras. Ninguém mais consegue crescer. Fica dependente. Então é muito importante olhar o que os chineses estão fazendo na África hoje. Feito o segundo pilar, gente, tranquilo. Construímos o segundo pilar mesmo. Próximo, por favor. Pode pôr o próximo, pode pôr o próximo. Isso, agora nós vamos ver a estrutura, né? Como é que funciona a estrutura. Ô, gente, a estrutura dos BRICS, ela está fundamentada em aspectos importantes. Primeiro, os BRICS só funcionam por consenso. E é por consenso de cúpula. Ou seja, não é igual à ONU, não é igual a nenhuma outra organização. É consenso e consenso de cúpula. Vocês já ouviram falar no termo Sherpa, né? Quem são os Sherpas? Os Sherpas são diplomatas ou assessores que vão fazer as discussões preliminares. Na hora que os presidentes ou chefes de Estado sentam na cadeira, já está tudo escolhido. É só bater martelo. É só bater martelo. Então, as comissões dos BRICS, elas funcionam praticamente o tempo todo, preparando os terrenos para as cúpulas. E como é um bloco recente, ele tem encontros anuais, com alternância de presidência. Tecnicamente, internacionalistas, relacionistas, por favor, tecnicamente, a presidência dos BRICS é um secretariado-geral, tá? O nome é presidência, mas opera como um secretariado-geral. É o proponente, digamos assim, das pautas. É quem propõe as pautas, quem abriga as ideias e quem consegue organizar. Você sabe que antes, até novembro do ano passado, vou fazer uma fofoca aqui para vocês. Agora é a revista Caras, né? Agora vamos lá, revista de fofoca. Até outubro, novembro do ano passado, o Sherpa brasileiro, e aqui não conta para ninguém, tá, gente? Olha eu falando isso. 130 pessoas na minha frente falando assim, não conta para ninguém. O Sherpa brasileiro era um cara meio sacano, não vou falar o nome dele que não interessa.
Foi ele que arrumou a treta com a Venezuela. E aí depois caiu no colo do Lula. Companheiro, como é que nós vamos fazer agora? Né? Trocou o Sherpa. Trocou o Sherpa brasileiro. E agora quem está levando tudo isso para frente é um diplomata muito mais graduado, preparado. Olha como já deu bom, né? A reunião do Rio está pelo menos garantida. Pode acontecer o que aconteça, mas a pauta do Rio de Janeiro está garantida, porque vai ser no Rio a próxima reunião dos BRICS. Decisiva até, podemos dizer, com o quadro pintado pelos Estados Unidos. Então, é um tipo de arranjo diferente. É um tipo de arranjo que pode ser visto como um arranjo mais flexível. Então, para quem for trabalhar com eles, e a gente já teve alunos aqui da FACAMP que trabalharam com os BRICS em comissões, né, que a reunião foi aqui em Campinas há um tempo atrás, as pautas são todas organizadas para funcionarem por escala, escalando. Então, vem uma ideia, coloca no papel, volta para relações exteriores do país, aprova, vai para uma outra reunião, até chegar o documento pronto na mesa. Vocês são jovens inteligentes, não são discutidos temas na hora da cúpula. Na hora da cúpula só são faladas ideias, porque tudo já está quase pré-aprovado. Tudo já está quase pré-aprovado. Próximo, Jota, por favor. E aí, gente, começa, então, a viagem institucional deles. E essa viagem institucional é muito importante. Por quê? Eles organizaram as possibilidades através daquilo que era prático, que estava na mão. Que estava na mão. E o que estava na mão? Criar um banco de fomento de desenvolvimento. Achei muito interessante, que eu acompanhei muito de perto, por força do ofício, né, a visita do presidente Lula à China, e numa das falas do Lula, ele disse assim: nós precisamos avisar os chineses que nós temos bancos de fomento nossos também, que tem o Banco do Nordeste, que tem banco BNDES, para que, se as empresas chinesas quiserem, a gente levanta também financiamento aí para poder produzir. Esses financiamentos, vocês sabem, né, gente? São financiamentos fantásticos. Você financia e você vira sócio. A gente passou por um perrengue agora com o Porto de Mariel, em Cuba. O Brasil é um dos grandes investidores do Porto de Mariel, porque o bloqueio americano não permite que o porto se desenvolva. Então, os Estados Unidos estão empatando nossos investimentos. Mas tudo bem, tudo bem. Eles já estão castigados, tem Trump como presidente. Não tem problema nenhum. Aquele alaranjado nojento. Pronto, já desabafei. É muito sério, gente, é muito sério a transformação. Então, esse banco de desenvolvimento dos BRICS, ele é diferente dos outros bancos. Ele é totalmente diferente. Porque ele quer projetos de duas matizes importantes. Primeiro, na área social de infraestrutura, e a outra, sustentabilidade. Já que vai investir, tem que ser em coisa sustentável. Ô palavrinha, hein? Ô palavrinha que não sai da mente da gente. O dia inteiro essa tal de sustentabilidade. Mas tem que ser, né? Tem que ser. A empresa é zero carbono. Pô, que legal. A pegada ecológica de tal lugar é zero. Pô, fantástico. A gente precisa disso, a gente precisa realmente dinamizar esse processo. Mas é difícil. Para financiar uma coisa como essa, precisa de dinheiro. E aí eu trago para vocês uma incógnita, né? Não dá para resolver. Hoje não tem dinheiro no mundo para financiar a mudança da matriz energética. Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Né? Não tem país nenhum que pode falar, ó, para com hidrocarbonetos e nós vamos pegar nosso dinheiro e dar tudo para energia solar, energia fotovoltaica, no caso, energia dos ventos, energia das marés. Por que não dizer energia nuclear? Mas isso é um outro assunto. Ninguém gosta quando eu falo isso, né? Energia nuclear também é alternativa. Porque
Com uma pilha de urânio, desse tamanho aqui, ó, eu gero energia de 1 ano para uma cidade. Eu precisava encher a Facamp inteirinha de carvão, com uma altura de 1 quilômetro, para gerar energia para uma cidade como Campinas. Mas com uma pilha desse tamanhozinho aqui, lógico, os riscos são gigantescos, né? A gente sabe disso. Mas tem que pensar, tem que pensar. Está todo mundo pensando nisso. Próximo, Jota, por favor. Esse banco de desenvolvimento que eles vão criar é um banco que poderia, lógico, né, trazer mais do que as instituições que existiam antes. A opção é essa, gente. Se for para fazer igual ao FMI, não vão fazer. Vamos falar um pouquinho de uma carta do FMI? Sabe como é que funciona? Eu te empresto dinheiro. Vou salvar a sua folha de pagamento. Só que eu vou estudar o seu país e vou te dar uma carta de intenções que você tem que obedecer. Você tem que fechar laboratórios, parar de investir em tais coisas para me pagar lá na frente, para pagar os investidores. Uma das histórias que contam, né, Marília, a gente ouviu isso várias vezes, histórias essas sérias, é que durante parte da ditadura militar brasileira, o governo brasileiro pegava dinheiro a rodo, e até de banco privado. Você imagina pegar dinheiro de banco privado? É um assassinato do futuro do país. E pegavam. Os BRICS não têm essa preocupação. A preocupação dos BRICS é fazer evoluir o processo socioambiental de forma sustentável, como eu já disse, e permitir que as transições sejam feitas no tempo de cada país. Por isso que eu bolei essa tabelinha próxima que o Jota vai colocar aí para a gente. Essa é a diferença, gente. Essas são as diferenças. Diferenças importantes. Queria que vocês olhassem com bastante atenção. Essa é a comparação, na perspectiva que os BRICS e o Banco de Desenvolvimento e o FMI e o Banco Mundial trabalham. Depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, a gente está aberto depois a conversar, perguntas, tá? Porque é muito interessante esse processo, muito interessante. Tranquila a estrutura, gente? Então, vamos resumir os pontos de novo? Os russos deram pontapé inicial em 2006, meio que apavorados com a situação. Os chineses trouxeram a África do Sul. A África do Sul se engajou também pela sua posição geográfica. Quando eles começaram a se formalizar, no começo de 2010, por aí, eles perceberam que só tinha uma saída para não ser igual às outras organizações, que era trabalhar por consenso de cúpula. Para isso, tinha que ter estruturas que funcionassem o tempo todo, e essas estruturas funcionam, consultivas. E agora, o que eles tinham em comum? A possibilidade de fazer valer a palavra deles, que é o quê? Desenvolvimento. Como é que se consegue desenvolvimento? Com investimentos. E um banco de investimentos com 5 partes iguais. No início eram 100 bilhões de dólares para cada país, né? Colocando na perspectiva de financiamento. E um fundo. E aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha como está bem planejado neste sentido, hein? Neste sentido está muito bem planejado. Muito bem planejado. Jota, o próximo, por favor. Além do dinheiro dos bancos, existe um fundo contingenciado para qualquer tipo de instabilidade da moeda. É porque... vocês estudam isso, vocês têm os melhores mestres sobre isso, chovendo molhado falar. As moedas estão muito voláteis, né? Hoje uma moeda custa tanto, amanhã custa aquilo outro, de repente tem um ataque especulativo, de repente há um recuo, há uma oscilação muito grande. E algumas dessas oscilações
podem provocar perdas enormes, né? Pode tirar muita coisa deles. Então, na medida em que eles estavam preocupados com isso, eles criaram, além dos bancos, um fundo de reserva para instabilidades da moeda. Olha que interessante. E aí mudou a cara. Aqui começa a mudar a cara dos BRICS. Porque muitos países começaram a... Opa, como é que é? Tem fundo de instabilidade? Vocês podem emprestar dinheiro nisso? Oh, eu gostaria de participar disso aí. Eu não quero participar exatamente dos BRICS, mas disso eu consigo participar? Consegue. Começaram a aceitar adesões. Começaram a aceitar adesões. E é nessas adesões que começa a ramificação importante que os BRICS vão ter. Tranquilo até aí, gente? Mesmo? Joia. Pessoal, Jota, o próximo, por favor. Vamos falar da ampliação? Vamos falar da ampliação. Por que tem que ter ampliação? Essa é uma discussão muito séria. Essa é uma discussão muito importante. A gente precisa disso. Precisa discutir porque, não sei se vocês sabem, agora é um momento reflexivo da fala, tá, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Você tendo 4, 5 países carro-chefe da organização, já seria suficiente para os interesses desses países. Porque o discurso é sempre o mesmo, né? Ah, somando as populações da Índia e da China, já dá quase metade da população do mundo, mais a da Rússia, do Brasil e da África do Sul. Nós temos... Tá, mas aonde está? Aqui o questionamento que eu faço é esse, a minha humilde crítica. Mas onde está computado esse tipo de numeração? Onde está escrito que, se eu tiver a maior parte da população do mundo, eu posso almejar outra posição? Isso é conquistado politicamente. Não é conquistado pelo número da população. Olha, eu tenho uma grande população, você tem que me respeitar. Né? Aquelas fake news, né? Se a população inteira da China pular, a Terra sai do eixo. Não, não é isso. Não tem isso. Não funciona assim. Então pode falar o que quiser. Aliás, a população na Índia, vocês já estão sabendo, já é marca da China. Né? E vai continuar crescendo a da Índia. A da Índia não tem a capacidade interna de gerar movimentos que não sejam esses pela forte presença da população camponesa. Faz uma breve análise da sua família, você vai entender o que eu estou falando. Seus avós, bisavós tinham 10, 11 irmãos. Seus avós, seus pais têm 4, 3, 2 irmãos. Você tem 1 ou 2 irmãos. Você vai ter 1 ou 2 filhos, teu filho não vai ter filhos e a humanidade vai acabar. Né? É assim todo mundo, né? É assim todo mundo. Todo mundo tinha 10, 11 irmãos, viviam no campo. Todo mundo tinha que trabalhar. Na China, está acontecendo o que nós chamamos de urbanização. A urbanização tem um impacto violento no conhecimento e principalmente no planejamento familiar, além da inserção da mulher no mercado de trabalho, hoje com uma outra perspectiva. Na Índia, ainda está difícil. Ainda tem muita presença da mentalidade campesina, apesar que já avançou em alguns pontos. Então, o que acontece, gente? Próximo, Jota. Olha só que interessante. Para a gente poder entender esse modelo de entrada de novos países, a gente tem que falar da cúpula de Kazan. É a cúpula de Kazan que está aí, não? Ah, sim. Por quê, né? Por que trazer esses novos países membros? A primeira coisa, os países fundadores, eles têm que estar totalmente representados sempre na organização. Sempre. Eles não vão abrir mão dessa posição. E os países que quiserem entrar não podem ter rusgas com os países fundadores.
pendência com os países fundadores. Briga séria com algum fundador. Tem que ser uma coisa mais da paz, equilibrada. Senão não entra. Senão não entra. Para isso funcionar de uma forma satisfatória, estes países também não podem assumir posturas. Presta bem atenção agora, gente. Olha só o pré-requisito para entrar. Não pode assumir postura. Número 1, de fazer qualquer sanção, bloqueio ou embargo que não esteja consagrado pela ONU ou pelo Conselho de Segurança. Ou seja, se você declarar embargo de um país contra o outro, sem isso ter sido discutido, ou uma guerra contra um outro país, você está vetado de entrar nos BRICS. Os BRICS prezam pela harmonia diplomática. Harmonia diplomática. Foi por isso que, então, estava falando para vocês do caso da Venezuela, né? Nós tínhamos uma pendenga com a Venezuela, ficou aquela coisa de eleição, que a gente tinha que ver as atas, aquela baboseira, e aí não preenche o requisito. A Venezuela não podia fazer parte naquele momento. No futuro, quando forem dirimidos, quando estiverem mais tranquilos, aí sim ela vai poder fazer parte. Tá? É importante a gente lembrar disso. E quando eles resolveram fazer esse tipo de ampliação, muitos países começaram a ser convidados. O primeiro a falar não foi a Argentina, né? Aqui, com todo respeito, a Argentina é o povo argentino. Eles escolheram outro caminho. Aqui eu não vou falar mal de governo. Eu quero, mas não vou falar. Né? O cara parece o Chuck, mas não vou falar. Não vou falar. Eles querem. Pô, imagina, você ter o melhor parceiro nosso na região, dentro do bloco, participando. Ia fortalecer. Mas não. Não. Se perguntarem para ele por que não, acho que ele também não sabe. Mas tudo bem, é não. Tudo é do contra, né? Deixa para lá. Deixa para lá. E os convites começaram, gente. E os convites começaram a vir. E o Sul Global começou a abraçar a ideia. Eu acho que o momento auge, realmente, foi a cúpula de Kazan, ano passado, na Rússia. Vamos ver isso, Jota, por favor? A cúpula de Kazan, né? O processo de ampliação. O processo de ampliação na cúpula de Kazan, ele demonstrou, eu acho, olhando como analista, se me permitem, um momento de maturidade enorme dos BRICS. Enorme. Porque o convite veio para muitos países, outros países operaram no bastidor para serem convidados também. Isso gerou muitas expectativas positivas, e realmente gerou um mundo diferente. Um mundo muito diferente pós-reunião de Kazan. Por isso as expectativas com a reunião do Rio de Janeiro. A reunião do Rio de Janeiro vai ser uma reunião um pouco diferenciada, gente, com essa história do Trump. Eu acho que seria bom, e aqui me permita sugerir ao CARI, se possível, vocês montassem um grupo de observação da reunião. Eu sei que vocês vão estar de férias, mas você pode ver sentado, descansando, acompanhar a reunião de julho, que foi antecipada, né? Vocês estão sabendo, né? Foi antecipada, porque vai ter a cúpula do clima, né? Em novembro. Então, anteciparam a reunião dos BRICS. É importante, é importante. A cúpula do clima vão ser em 2 cidades. Os líderes vão se encontrar no Rio e depois vão para Belém, e a maior parte das ONGs e dos grupos científicos vão direto para Belém. Também é um fato importante, depois a gente pode até conversar sobre isso. Façam isso, acompanhem a reunião. A reunião de julho vai ser histórica, a reunião de julho vai ser muitíssimo importante para todo o desenvolvimento dos BRICS. Próximo, Jota, por favor. Olha lá, gente. O que acontece nessa hora? Deixa eu só acompanhar daqui do meu, que de lado está difícil de ver.
Joia, joia. É o surgimento do critério dos países parceiros. Os países que vão aceitar a parceria dos BRICS. Eu acho que é muito importante isso, porque mostra que a organização quer crescer de forma sustentável. Eu estou falando organização, gente, mas talvez não seja a palavra adequada. Eu queria muito que vocês pensassem na palavra arranjo. O arranjo dos BRICS. Talvez arranjo seja uma palavra para a gente discutir no futuro. Do que uma organização formal. Não tem ainda isso. Tá crescendo. Tem um banco, promete ter mais coisas, mas tem encaminhado. Próximo, Jota, por favor. E olha só quem entrou, gente. Olha só quem começou a fazer parte. Aí você tem, vou comentar alguns. Turquia. Turquia aceitou fazer parte. A Turquia é muito estratégica. A Turquia também é um país eurasiático. Ah, mas tem uma pequena parte só na Europa. É um país eurasiático. Mas não é nenhum. É um país eurasiático que joga com isso, que sabe disso. A Turquia, vocês estão preparados? Vai ser o único país da OTAN que vai fazer parte dos BRICS. Imagine em Washington os caras recebendo telefonema. Hey, motherfucker. Os turcos vão entrar. Já estão entrando. Olha a dualidade que a Turquia faz. Ataca aqui, ataca ali. Sempre mantém relações comerciais com Israel, mas é o grande líder na defesa humanitária do povo da Palestina. Olha, de olho na Turquia, gente. Uma diplomacia muito esperta, muito esperta. Além dos turcos, a gente tem a Indonésia, esse também. A Indonésia, eu queria muito que vocês olhassem com muita atenção. As perspectivas da Indonésia, a Indonésia está para os BRICS, assim como a China estava para os anos 2000, durante a nova ordem mundial, digamos assim. Vai crescer muito, muito, é uma economia crescente. A Argélia, do norte da África, a Nigéria, o Vietnã, Bolívia é um parceiro importantíssimo. A Bolívia tem um problema, né, gente? Ela é um landlocked country, é um país sem saída para o mar. Então, ela tem dificuldades operacionais, mas em parceria podem se abrir perspectivas. A Malásia ou Malaísia, né? Uzbequistão, Cazaquistão, com seu gás e petróleo. Cuba, né? Tailândia, a Bielorrússia e Uganda. Ou seja, os países estão adiantando a adesão aos BRICS, formando um bloco do Sul global. Não esqueça que Sul global é um termo extremamente geopolítico. É um termo muito geopolítico. Próximo, Jota, por favor. O que é importante para os BRICS no futuro? Reduzir a dependência em relação ao norte, em relação aos países centrais. Essa é a base. Tem que reduzir a dependência. Quem quiser entrar para os BRICS tem que saber isso. Que vai ser a construção de um futuro comum. Um futuro muito próximo entre eles. Um futuro que vai agregar bastante à nova disposição geopolítica internacional. Isso é muito importante. E a ideia principal, gente, a criação de uma nova governança global. Uma nova governança global. Ou seja, que não seja marcada exclusivamente pelo sistema de veto do Conselho de Segurança. E aí eu queria fazer uma pausa reflexiva. Gente, todos vocês conhecem o Conselho de Segurança, né? Sabem do funcionamento dele, que é muito díspare da nossa realidade atual. 5 países têm poder de veto. Isso é difícil. Mas não vamos criar expectativas de que um novo Conselho de Segurança ampliado não tenha também poder de veto. Tá?
Porque me parece que organizar esse Conselho de Segurança está muito difícil. Então, o que a gente vai ter é maior representatividade. Isso é importante. Maior jogo. Com mais jogo, né? Com mais jogo dá para você negociar. Você consegue negociar mais, que é o que falta hoje, né? Um vetou, acabou. Então, parece que as regras podem mudar. Mas ainda vai ter poder de veto, pelo que eu tenho lido aí. Não vai ser altamente democrático, né? Vamos deixar aberto isso. Próximo, Jota. A pergunta que eu vou deixar no ar, né? Que eu acho que vocês vão discutir isso no futuro. A gente estava conversando agora há pouco, não tem como implementar uma moeda já. Não tem. Não dá, não tem como. Primeiro porque é possível você criar uma câmara de compensação, é possível você criar um sistema, igual os sistemas que já tem, o tal do SWIFT. Tudo é possível. Mas isso, num momento onde a revolução da informática vem vindo numa velocidade imensa, onde há uma tendência à virtualidade da moeda, né? A gente está vendo isso. Dinheiro vivo você não põe mais a mão. Tudo cartão, cartão, cartão. Os países precisam ter muito controle para isso acontecer. Vamos pegar um exemplo para a gente entrar nos minutos finais aqui. Uma empresa dos Estados Unidos pagou para a sua empresa uma máquina que vocês venderam. Eles depositaram lá $100.000. Quando entra na conta da tua empresa, entra em reais. O que acontece? Aqueles $100.000 ficam presos no Banco Central e o Banco Central deposita, ou um mecanismo dele, deposita o correspondente na sua conta aos $100.000. Como é que acontece isso? Se ficar fazendo só esse de você depositar o dinheiro entrando, tem problema, não é? Vai sobrar dinheiro. Então, existe uma compensação. O dinheiro entra e existem mecanismos matemáticos que eles drenam esse dinheiro durante o dia. Então, eles colocaram 150 mil, tira o correspondente naquele mesmo dia, para não ter sobras. Isso é muito difícil controlar. Isso é extremamente difícil controlar, e isso é uma arma política. Então, até você ter uma organização que possa fazer isso, vai demorar, viu, gente? Vai demorar bastante. E, além desse processo, né, o que a gente pode esperar? Próximo, Jota, por favor, para o Rio de Janeiro. Aí é uma das convocatórias que vocês podem ler. Pode ser o próximo, por favor? Está em letra pequena, peço desculpas a vocês, mas é que eu queria destacar só duas coisas. Para o Rio de Janeiro, o primeiro alerta que eles deram na carta, digamos, convocatória, aprovada no âmbito do Itamaraty e pelos outros países, é a seguinte: não permitir que nenhum país do mundo, presta bem atenção no James, gente, presta bem atenção aqui. Aqui, gente, presta bem atenção. Não permitir que nenhum país do mundo use de tarifas como meio de coerção. Não deram o nome do país. Né? Só faltava escrever motherfucker, mas não vai escrever. Não vamos aceitar isso. Ou seja, a reunião do Rio tem para ser, pode ser, um grande divisor de águas, um grande rompimento com o que os Estados Unidos está propondo hoje. Gente, vocês podem estar diante da semente inicial da nova ordem, da reconstrução de um mundo diferente. Porque parece que está pegando a ideia. Está todo mundo aderindo a isso. Porque alguns líderes, os russos, lógico, né? Os russos afirmaram que, os russos e chineses, lógico, que o que os Estados Unidos está propondo não é tarifa, é embargo. É embargo econômico. Então, não vai ser aceito isso. E quem quiser fazer parte dos BRICS vai ter que aceitar essa nova realidade e lutar contra isso. Próximo, Jota, por favor.
E eu encerro com esse slide. Aí tem alguns países dos BRICS, tem algumas áreas que já aderiram e que o mundo pode se transformar rapidamente, mas para isso tem que ter uma coisa, gente, que eu acho que a geração de vocês que estão indo daqui a pouco para o mercado de trabalho tem que saber que é importante. Representatividade. Porque vir de cima para baixo, a gente já acostumou muito. Muito, está muito de cima para baixo. E o que está abrindo através do Brasil, nesse sentido, e aqui é uma defesa do Itamaraty, especialmente, é um elogio que eu faço ao Itamaraty, aqui não tem nada de governo, viu, gente? Eu estou falando de Itamaraty. O Itamaraty está abrindo para o BRICS social, para a sociedade civil participar, para a sociedade civil se engajar no processo. Porque tem muita coisa que pode parecer favorável a gente. Criar uma comunidade internacional um pouco mais equilibrada, que num dia para a noite você não vai acordar e ver na televisão, cara, 145% de taxação. O cara está louco. E acontece. Quer dizer, o desequilíbrio nas relações internacionais não pode chegar a esse ponto. E, infelizmente, chegou. Então, a gente tem que se precaver. Por isso que eu encerro dizendo, o BRICS é uma alternativa e tem se transformado numa possibilidade de grande virtude, mas que vai depender muito de associar os BRICS ao crescimento econômico, social, a tirar, desaparecer a pobreza. Acabar com a pobreza no mundo precisa ser incorporado dentro dos BRICS. Eles só vão valer a pena se realmente eles lutarem pelo fim da pobreza no mundo. Tá bom? Obrigado, gente, pela oportunidade. Gostaria de agradecer imensamente a você, professor, pela sua excelente palestra. Sua exposição foi extremamente esclarecedora e muito relevante, sobretudo por abordar um tema tão atual como o BRICS. Obrigada mais uma vez, é sempre uma honra recebê-lo novamente no nosso campus. É minha. Agradecemos também a todos que estiveram presentes e prestigiaram o nosso primeiro dia de FETECOM. Lembrando a todos também que, ao final das perguntas, haverá o QR Code que vocês preencherão a sua presença. Também, ao final da palestra, haverá o nosso sorteio. Obrigado. Então, vamos dar início à nossa sessão de perguntas. Por favor, quem tiver dúvidas, levante suas mãos. Vamos começar com uma rodada de 3 perguntas. Alguém tem dúvida? Boa tarde, professor. Muito obrigada pela palestra. Imagina. Eu queria fazer uma pergunta, que foi até algo que a gente estava estudando dentro da sala de aula, que foi a questão de os Estados Unidos saindo das instituições internacionais, se instituições como o BRICS ou outras que podem surgir, se o senhor acha que elas vão ter mais destaque com os Estados Unidos saindo dessas instituições que ele mesmo é a base, né, e fundou elas. Como é seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, sem dúvida alguma. Vamos pegar um exemplo muito forte, fora do contexto dos BRICS. Sabe qual a bandeira do Trump hoje, né, gente? Parar de gastar dinheiro com a OTAN. Ele vai para a Europa no final do primeiro mandato dele, bate na porta da Angela Merkel e fala assim, senhora Merkel, vocês estão gastando 2,5% do PIB em armas? Eu preciso de 5%. Só os Estados Unidos investem nessa OTAN. Eu não quero mais, eu estou em crise, eu preciso... Isso no primeiro mandato. De novo, ele está dizendo isso. Só que agora ele está dizendo com um linguajar, Maria Fernanda, um pouco mais sutil. Ele está dizendo para eles assim, sabe com quem que eu vou conversar amanhã? Com o Putin, um amigo de vocês. Aí o Macron fala, como assim você vai conversar com o Putin? Ele é nosso inimigo. Não, pelo menos ele não me dá gasto. Vocês me dão gasto.
Ninguém se mexe. Aí sabe quem investiu, Maria Fernanda? A Polônia investiu 5%. Ele pegou 10 mil soldados no final do mandato dele, 10 mil soldados que estavam na Alemanha, e mandou para a Polônia, para parabenizar a Polônia, que estava investindo em armas. Agora que eles estão encalacrados com a questão da Ucrânia, a Europa quer construir um sistema de defesa própria. Então, o que vai acontecer com essa pergunta que a Maria Fernanda fez, gente? Vão abrir buracos de representatividade. Por exemplo, se ele rompeu com a OMS, aí entrando já no campo exato que você falou, Maria Fernanda, tirou dinheiro da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Alguém tem que cobrir isso, gente, porque senão ela não funciona. Maria Fernanda, não nos assustemos, amiga, não nos assustemos se este alaranjado falar assim, ONU, não quero saber. Não estou dizendo que vai acontecer amanhã, mas existe já um discurso dentro dos Estados Unidos radicalíssimo de afastamento das organizações multilaterais. Maria Fernanda, sua pergunta é muito oportuna, porque ela ratifica a minha fala do começo. Eles não querem multilateralidade. Eles querem bilateralidade. E se eles querem bilateralidade, eles vão ficar sozinhos. E isso vai abrir um espaço. Se os BRICS forem inteligentes, eles vão conseguir abarcar isso. Talvez não financeiramente, Maria Fernanda, mas politicamente, eles vão falar para o mundo, ó, não tem mais os Estados Unidos, mas vamos nos dar as mãos aqui e achar uma alternativa. E isso no sul global pega bem. Pega muito bem. Eu concordo com você. Vamos se abrir buracos, sim. Próxima pergunta. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua fala, foi muito enriquecedora para todos nós, eu tenho muita certeza disso. Obrigado. Em uma parte da sua fala que você estava mencionando sobre a questão da presença da África, da China no continente africano, você mencionou uma tentativa do Brasil de fazer essa mesma aproximação e mencionou que foi algo que acabou não tendo fôlego. E eu fiquei curiosa sobre isso e eu gostaria de saber se você pode expandir um pouco mais sobre. Sim. Como é seu nome? Meu nome é Mariana. Mariana, 2009, 2010, aconteceu uma campanha interna no Brasil contra a postura do Itamaraty de abrir embaixadas e representações diplomáticas em países pequenos. Então vinha um cara na TV e falava, para quê? Abrir uma embaixada em Burkina Faso? Isso não é da nossa tradição. Para quê? Abrir uma embaixada no Timor-Leste? Para que isso? É só gasto. Não dá nada em troca. Ora. A política dá algo em troca. As relações políticas dão algo em troca. Então, o que começou a acontecer a partir daquele momento? O Brasil tinha tudo arrumado dentro da África com os países, Mariana, de língua portuguesa. Estava muito preparado para fortalecer os laços com os países de língua portuguesa. Mas a crise de 2008, associada a essa pressão interna, e depois a terrível campanha política de 2012, 2014, isso acabou com a possibilidade. Tiraram os recursos. Quando cai o governo da presidente Dilma Rousseff, o orçamento de Itamaraty é cortado ao meio e nós tivemos que fechar 35 embaixadas, justamente nos países mais pobres. Então, a ideia era voltar ao antigo arranjo. Qual era o antigo arranjo, gente? Negócios só com países ricos. Os países pobres que venham a nós. Isso não deu certo. Perdemos espaço com os países pobres e hoje a China está muito presente. Perdemos espaços com os países de língua portuguesa e hoje a China está muito presente. Quem também está muito presente são os russos, mas os russos estão presentes vendendo segurança. Né? Você vai na Líbia, metade da Líbia, quem sustenta são empresas russas de petróleo e gás com seguranças russos. Né? Vocês lembram um camarada chamado Prigozhin, que morreu, que era líder de uma empresa
segurança internacional? É eles que estão na Líbia. Eles que estão na Líbia controlando. Os russos também participam, mas numa outra escala. E nosso esforço diplomático tem que ser esse. Talvez a gente tenha que refletir sobre o tamanho do Brasil, hein? Por que o Brasil é sempre escolhido nessa posição, Mariana? Porque entre os países do sul global, nós somos a voz mais ouvida. Nós somos a voz mais ouvida. E não pelo governo, pelo seu gigantismo. Não só físico, mas econômico. Então, se nós podemos usar isso a favor de todos e a nosso favor, é importante que isso volte a ser discutido dentro dos âmbitos de Itamaraty. Mas nós perdemos sim, Mariana. Perdemos, então, eu diria, campanha interna contra essa atitude, crise financeira e depois, 2014, campanha política, com a queda da Dilma, isso acabou sendo soterrado. Eu sou a favor de abrir embaixada em tudo quanto é canto, porque embaixada brasileira é sinônimo de alegria. Onde tem embaixada brasileira, a gente consegue coisas maravilhosas, né? Gente, próxima, se tem alguma pergunta. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela sua fala. Meu nome é Luísa e eu queria perguntar para você, quando o BRICS começou, né, com a Rússia e tudo mais, a Rússia ela não se encontrava numa posição tão polêmica igual ela está hoje em dia. E eu gostaria de saber se, nessa construção, né, dessa nova ordem, assim, com os Estados Unidos saindo um pouco de cena, se essa questão russa pode influenciar de alguma forma negativa no multilateralismo dos BRICS. Muito bem perguntado. Eu acredito que os BRICS precisam hoje, rapidamente, solucionar o problema da Ucrânia. Ao solucionarem o problema da Ucrânia, e aqui a gente tem que falar o português claro, e, por favor, internacionalistas, como é bom falar com vocês. Porque se eu estivesse falando isso aqui numa torcida de futebol, os caras iam ficar olhando para mim e falar... Ninguém ia entender nada. Quem invadiu foi a Rússia. Mas isso tem um fato anterior. Em 2014, o governo ucraniano rasgou a Constituição. Teve um golpe na Ucrânia. E os russos negociavam com o governo eleito. E o Putin aproveitou, que também tem suas razões, e disse, opa, com golpista não negocio. Pronto. E o que esse governo que entrou em 14 começou a fazer? Pressionar as províncias de habitantes russos, Donetsk e Luhansk. Eles iam lá e atacavam eles, cidadãos ucranianos de origem russa. Até que, pouca gente vai acreditar no que eu vou falar, mas eu mando isso depois para o pessoal do cara e eu vou mandar para eles. Quando o Putin chegou com seus soldados em Donetsk e Luhansk, não foi bem recebido, não. Os russos de lá falaram, chegou agora Azovsky, Kamaradovsky. Meio atrasadovsky, hein? Já morreu 14 mil Zovsky aqui. Aí o Putin falou, não, vocês têm razão. Eu vim para ajudar. Então, esse imbróglio diplomático vai dificultar, sim, o andar da carruagem para os BRICS. E tem que ser solucionado. Por isso a preocupação do Brasil e da China, nos primeiros meses, de resolver logo, para os BRICS desenrolarem. Se acertou. É um nó. Nós temos um nó. Ele é menos dependente hoje, porque me parece que vai para o fim da guerra. Mas a posição russa está muito vulnerável na diplomacia internacional. Concordo com você. Próxima pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre aquilo que você falou do Itamaraty estar se abrindo para a sociedade civil de alguma maneira. Sim. Todos os esforços que são feitos pelo Itamaraty hoje estão interligados à participação da sociedade civil nas instâncias onde isso é possível. Então, paralelamente aos encontros, sempre tem encontros da sociedade civil dos países dos BRICS. ONGs, grupos, faculdades, instituições de pesquisa de maneira geral, participam disso.
E isso está na página do Itamaraty. Se você quiser entrar na página do Itamaraty, você vai encontrar lá sociedade civil. Como é que a sociedade civil pode participar, qual a medida para fazer parte das reuniões, ou mesmo participar dos congressos e encontros que eles bolam. Sempre em escala internacional, né? Que eles querem fazer com que a sociedade brasileira tenha contato com as outras sociedades. A minha geração e da Simone, da minha esposa que está aqui, a gente fez parte do Fórum Social Mundial. Que o Fórum Social Mundial, em 2000, lá em Porto Alegre, juntou 100 mil pessoas de outros lugares do mundo para discutir sociedade. E a gente estava lá e foi lindo. Hoje Itamaraty faz isso, mesmo porque com a virtualidade, internet e tal, é possível também dinamizar nessa parte. Mas existe sim um esforço muito claro de Itamaraty de trazer a sociedade civil para dentro da discussão. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Mais alguma pergunta? Ninguém? Tô indo. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Maria Eduarda. E quando você fala desse negócio do câmbio, dos países agora se precisar se desvencilhar do dólar, os países eles pensam em o câmbio ser com as moedas já existentes ou de criar uma nova moeda internacional que possa bater com o dólar? Nossa, essa vontade de bater o sinal, você sair correndo, né? Ou alguém me chamar lá fora, né? Duda, sua pergunta é muito difícil. Nossa, alguém me chamou lá fora, vocês escutaram? Tem que fugir da pergunta. Olha, a ideia que os teóricos estão falando, eu estou pegando assim, deixa eu dar o nome, né? Por exemplo, o professor Paulo Nogueira Batista, que é um cara cabeça boa pra caramba. Ele defende a ideia de que seja acompanhada da criação de uma moeda comercial. Que eles têm que ter uma moeda comercial. Mas isso demora. Demora muito. Não dá para o dia para a noite fazer. Então, vai ter que ter um processo de o que eles chamam de cestas de moedas. Um conjunto de moedas que seja aceita nas trocas comerciais. Assim, o Brasil pode receber em rublos, o Brasil pode receber em yuans, né? Assim pode ter troca. E à medida que isso se fortalecer, aí criar uma moeda. Eu não queria falar em data, Duda, mas eu penso assim, 10 anos no mínimo. Lembrar do euro, né, gente? O euro, começou a se falar no euro em 66. Em 1966. Quando os ingleses entram, quando o Reino Unido entra, porque o Reino Unido entrou na União Europeia tarde, né? Vocês sabem que ele entrou no mercado comum europeu em 73. 73 eles entraram. Porque chamavam eles, vem participar do mercado. Não, não, obrigado, eu tenho o mundo. O mundo é meu. Conhece a Índia? Foi minha colônia. A Austrália foi minha colônia. Canadá foi meu também. Mas você não quer fazer parte? Não, seus pobres, eu não quero. E a Europa suplicava para eles fazerem parte. E eles não faziam parte. Quando eles entraram, aí, você vai fazer parte do euro? O que é euro? É a moeda que a gente quer criar. Não, amigo, eu tenho a libra esterlina. Muito obrigado, eu tenho a libra esterlina, não preciso fazer parte. E realmente não fizeram parte. Né? Foi um dos momentos que fortaleceu o discurso do Brexit. O discurso do Brexit. O discurso do Brexit é um discurso muito facilitado pela não participação do Reino Unido nas moedas. Facilitou. E demorou muito tempo para o euro sair. Então, eu acho que vai demorar. Mas ninguém descarta que possam ter. Já tem troca, sabe? Mas é muito específico. Tem que ser negócio de milhões para facilitar a troca de moedas. Mesmo assim, vai demorar muito tempo. Muito tempo. A última pergunta para finalizar. Ninguém? Dou-lhe uma. Bom, primeiramente, obrigada pela Eu que agradeço. professor. Eu vi...
Eu vi que tinha uma parte ali na sua apresentação, que acho que não deu tempo de comentar, que era sobre como os BRICS e a inteligência artificial estão ligados. Eu queria entender um pouquinho mais disso. Obrigado. Favor. Como é seu nome? Carol. Carol, obrigado. E realmente eu não falei porque é um tema muito interessante e que demora muito tempo. Eu tinha certeza que alguém ia perguntar. Ô, gente, essa coisa... Aqui vou falar como... Já estou me sentindo em casa, né? Aliás, estou em casa. Quando o capeta inventou a inteligência artificial, esse capeta ele deve ter feito uma coisa assim. Tem um detalhe na inteligência artificial que todo mundo está esquecendo. Eu vou falar... Olha, eu querendo falar de inteligência artificial para a geração que entende, né? Mas é pretencioso pra caramba. Mas vai lá. Como é que eu criei essa foto aí do Celso Amorim? Ele bebeu em algumas fontes, totalizou os Pix lá e fez a foto. Pô, peraí. Então ele pegou direitos autorais e não pagou. Ah, eu quero... Você pode me ajudar a pesquisar sobre a produção de queijos na França? Aonde ele vai beber da fonte? Em tudo que está publicado na internet. Mas publicado significa que é público? Não tem que fazer citação? Você tem que pedir para ele fazer a citação. E a gente sabe que muita gente não pede. Então, precisa regular isso. Outra, e essa talvez me assuste mais, que é a inteligência artificial dentro dos serviços públicos, oferecendo soluções de programação, organização, tudo aquilo que não está na mão do cidadão, da cidadã. Precisa ser muito mais esquadrinhado isso, desenhado, como é que vai ser. Eu vou pegar um exemplo para ir de uma ponta a outra e a gente encerrar. A Letônia e a Estônia são os países mais informatizados do mundo. Não tem carteira de motorista, celular. Carteira de vacinação, celular. Não tem mais documento em papel. Ah, também cada um tem 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. É fácil. Não é isso. É a vontade política. Agora, se isso não estiver regulado, daqui a pouco alguém oferece um serviço de inteligência artificial que... eu pego todos os seus documentos e faço alguma coisa para você poder ganhar financiamentos. A gente não sabe onde pode parar isso. O que pode ser a inteligência artificial daqui a algum tempo? E principalmente para os programadores, né, gente? Que agora está vindo uma nova geração de inteligência artificial que vai fazer programação por conta própria. Então, até os empregos que poderiam surgir já me parece que estão em risco. É muito estranho e eu gostaria de entender um pouco mais disso. Queria entender muito mais, mas precisa regular. Se não regular as redes sociais, nós já estamos perdidos, né? Já estamos perdidos. Imagina a inteligência artificial, do jeito que está indo. Direito autoral é uma coisa muito séria. Precisa ser muito respeitado. E a inteligência artificial tende a burlar isso tudo, né? Burlar o conhecimento, por vias muitas vezes tortuosas. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigada novamente, professor. Agora vamos dar início ao nosso sorteio. Então, dou a palavra para as meninas